Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Pode aplaudir o Senhor. Alguém fez, né? Aleluia. Uhul. Glória a Deus. Gente, estar na presença de Jesus é sempre uma festa, né? Eu falo que aqui qualquer coisa a gente bate palma, né? Qualquer alegria de estarmos nesse lugar. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 16. Glória a Deus. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia todo, a angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Vamos pedir isso para Ele? Feche os teus olhos. Papai, eu quero declarar a minha dependência e a minha rendição ao Senhor nessa noite. Papai, como nós precisamos te ouvir. Eu quero te pedir, Espírito Santo, vai aonde as minhas palavras não conseguem chegar. Espírito Santo, eu quero te pedir que essa noite haja uma palavra rema, essa palavra vinda do céu, nessa atmosfera tão carregada da tua presença. Senhor, nós não dependemos de um conhecimento humano, nós não dependemos de uma homilética, nós dependemos do teu Espírito Santo. E eu quero te pedir que o Senhor fale aos corações aquilo que só o Senhor pode falar. Revela aos teus filhos aquilo que só o Senhor pode revelar. Que possamos receber do Senhor o que precisamos nessa noite. Para que possamos sair daqui fortalecidos na tua presença. Em nome de Jesus. Diga, Senhor, estou pronto. Tá mesmo? Amém? Glória a Deus. Querido, você sabe que Abacuque, ele escreveu esse livro aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E Abacuque é um profeta meio desconhecido. Não apenas porque um dos seus livros é pequeno, não é isso. É porque não se sabe muito acerca dele. Não existem muitos detalhes acerca de Abacuque. Nós sabemos, na verdade, esse texto que nós acabamos de ler é um dos versículos mais conhecidos, né? E citados aí da Bíblia. Mas apesar do seu sacerdócio profético, né? Ele era uma pessoa, um desconhecido. E esse desconhecido é alguém que deixa um legado, né? Ele deixa uma informação tão importante para nós, dizendo exatamente isso. Ainda que a figueira não floresça. Na verdade, Abacuque está dizendo o quê? Ainda que as coisas não deem nada certo, ainda que as coisas aconteçam de uma maneira que eu não entenda, eu todavia me alegrarei no Senhor. E eu quero falar um pouco hoje sobre isso, quando os céus dizem não. Porque quando, à medida que nós vamos caminhando com Deus e vamos tendo um relacionamento de fé com o Senhor, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações, amém? Quantos aqui já tiveram orações respondidas pelo Senhor? Muitas, muitas. Eu não sei você, mas eu faço lista de oração, gente. Eu escrevo muitas das minhas orações. E eu fico, de vez em quando eu vou lá e volto. Amém, glória a Deus, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Acontece isso. Agora, nem todas as nossas orações, elas são respondidas da maneira que nós imaginamos, ou no tempo que nós imaginamos. E quando a gente lê a história de Abacuque aqui, o livro de Abacuque, esses 3 capítulos, nós vamos perceber algumas coisas muito importantes. O capítulo 1 de Abacuque vem contar para nós que o povo de Deus havia se pervertido. Se você começar a ver os detalhes ali, você vai ver que havia injustiça, violência, as pessoas estavam brigando. E isso era algo tão sério, que Abacuque, ele começa a orar, como tipo assim, Deus, você não está vendo o que está acontecendo aqui? É mais ou menos essa oração de Abacuque, depois você leia com calma lá. Então, esses 3 capítulos, na verdade, eles são divididos em 5 partes. Uma
oração de Abacuque, pedindo para Deus entrar com uma intervenção, fazer alguma coisa, porque o povo estava sendo totalmente injusto, o povo de Deus tinha se perdido totalmente, e aquilo era absurdo, como que Deus não estava vendo? E aí nós temos uma segunda parte, que é a resposta de Deus para Abacuque. E a resposta de Deus para Abacuque é uma coisa muito interessante, porque a resposta de Deus para Abacuque ela é assustadora. Deus vem dizer para Abacuque que ele está vendo, que nada escorregou aos seus dedos, mas que Deus enviaria um povo para levar o seu povo cativo. E aquela resposta deixou Abacuque assustado, porque ele não esperava por uma resposta dessa. Abacuque, ele começa a olhar para tudo aquilo e ele começa a olhar ao seu redor. E ele vê tudo isso acontecendo e ele fala, Deus, o Senhor vai intervir. E aí, gente, será que isso não é diferente? Isso não é igual àquilo que a gente vive? Quantas vezes a gente mede o Senhor pelas coisas que estão ao nosso redor? Quantas vezes você fala ou você já ouviu alguém dizer assim, se Deus é tão bom, por que essa pandemia não para? Nós estamos orando. Se Deus é tão bom, por que Ele não interviu no meu casamento? Se Deus é tão bom, por que Ele não impediu que aquela pessoa morresse? Se o Senhor é poderoso, por que Ele não faz que aconteça isso ou que aconteça aquilo? E era esse o coração, esse senso de injustiça que estava no coração de Abacuque. Deus, você não vai fazer nada. Parece que o céu está em silêncio. E parece que a gente vive uma grande utopia, porque nós estamos orando e algumas coisas não estão acontecendo. Mas eu preciso dizer algo para você nessa noite. Aquilo que Deus disse para Abacuque. De uma outra forma, Deus estava dizendo assim, olha, vai vir um povo e vai fazer toda essa correção. Deus estava dizendo, eu estou no controle. Eu não perdi o controle por causa daquilo que os teus olhos estão vendo. Não me meça por aquilo que você consegue entender por justiça ou injustiça. Os tempos estão nas minhas mãos. E então, quando ele fala assim, olha, a Babilônia virá. Será um tempo onde as coisas serão terríveis. E eles vão vir e eles vão levar o meu povo cativo. Olha que coisa. Deus não diz assim, Abacuque, eu vou mudar esse quadro. Faz o seguinte, Abacuque, ora que esse povo vai se converter. Deus não fala isso para Abacuque. Deus fala que vai fazer a correção, mas a correção será do jeito de Deus, no tempo de Deus, da forma que o Senhor iria fazer. E por quê? Porque os tempos estão nas mãos do Senhor. Ele é Deus de eternidade a eternidade. O Senhor, Ele vê aquilo que nós não vemos. Nós somos temporais. Nós estamos aqui durante um tempo. Quantas pessoas passaram antes de nós e depois de nós? E o Senhor vem construindo o seu plano eterno, desde Gênesis, quando Ele fala sobre a semente da mulher, quando o Senhor Ele vai construindo através dos filhos que foram se convertendo ao Senhor, da descendência de Adão, da descendência de Abraão, da descendência de Davi, e o Senhor vem construindo até chegar em Jesus. E depois de Jesus, Deus continua trabalhando, Deus continua no controle. Sabe por quê, queridos? Tudo isso que nós vemos aqui nessa terra é temporal. Jesus vai voltar, as palavras do Senhor, as promessas do Senhor vão se cumprir. Então nós precisamos entender que Deus não vai melhorar algumas coisas só porque isso vai ser mais confortável para nós, porque Deus não está preparando você e eu para vivermos nessa terra. Ele está nos preparando para voltar para casa. Nós somos estrangeiros nessa terra. Você sabe que às vezes a gente fala assim, Deus, nossa, de vez em quando a gente passa por umas lutas, né? Você não passa não, né? Eu preciso contar para você que de vez em quando eu passo umas lutas. Uma angústia. Não acontece isso. Gente, passando essas lutas como a gente passa, passando angústias como a gente passa, de vez em quando se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que a vida é só isso que a gente vê. Quando na verdade tudo isso é um lembrete, isso aqui é passageiro. Tudo que você pode ver é passageiro, porque o homem é como a erva e a sua vida é como a flor da erva. Meu irmão, hoje você está aí, né, dos altos dos seus 17, 20, 25, alguns 35 e outros 5 e outros 5, que passa tão rápido que a gente nem vê, não é assim?
passa rápido. A vida é como um conto ligeiro, diz a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa concordar comigo. Isso não muda os fatos. Você é espírito. Você é um ser espiritual. Você tem uma alma e você habita em um corpo. Mas vai haver um momento que o Senhor vai pedir esse corpo de volta. Vai haver um momento que tudo isso aqui vai perder o sentido. Então deixa eu dizer algo. O que Deus está construindo não tem nada a ver com uma linha que os nossos olhos podem ver. E é isso que ele está falando para Abacuque. Ele está dizendo: Abacuque, eu não vou facilitar as coisas para que fique mais confortável para o meu povo. Eu não vou trazer uma palavra de conversão para que esse povo mude a rota, porque eu já venho falando, eu já venho sinalizando, e esse povo não se converte, esse povo não se arrepende. Mas eu vou fazer algo que vai ser impressionante o que eu vou fazer. E a Bíblia diz que Abacuque fica assustado. Mas eu disse para você que o livro de Abacuque, ele é dividido em 5 partes. E então, sabe o que acontece com Abacuque? Ele ora de novo ao Senhor, impressionado com o que vai acontecer. Nós precisamos entender que nem sempre as respostas das nossas orações serão sim. Dentro do nosso ponto de vista, dentro do plano eterno de Deus, da sua presciência, Ele já sabe. Algumas pessoas falam assim: pastora, você crê na predestinação ou você não crê na predestinação? Eu falo, eu creio na presciência. A predestinação diz que a pessoa X ou Y foi predestinada para ser salvo. Então nós temos uma linha teológica que defende isso. Aí nós temos uma outra linha teológica que diz que não existe predestinação, existe o livre-arbítrio. Eu creio da seguinte forma, na presciência de Deus, que é o quê? Deus já sabe, na sua presciência, quem vai receber ou não. Então, eu aprendi, isso ficou muito claro no meu coração já no início da minha conversão. É como se você estivesse em um grande galpão, e dentro, assim, na fachada desse prédio, né, nesse prédio, estivesse escrito a quem quiser, livre-arbítrio. E aí quando você entra, né, você olha, e aí do lado de dentro desse prédio está escrito assim, predestinados desde a fundação do mundo. Deus, na sua presciência, Ele já sabia que Judas iria negar a Jesus. No entanto, ele foi chamado. A Bíblia fala que a todos, quanto o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Para quê? Para quê? Me ajuda aí? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus. Sabe para quê, gente? É uma oportunidade para todos. Então, a quem quiser. Agora, todos vão receber Jesus? Não. Todos que ouvirem a palavra vão se converter? Não. Todos vão permanecer até o fim? Não. Mas quando você entra, Deus na presciência, Ele já sabe. Deixa eu contar um negócio para você. Deus já sabe todos os pecados que você vai cometer até o final da sua vida. Cada vez que você comete um pecado, você chora, você aborrece, você fala mais um, e Deus fala, yes, menos um. Você vai fazer 100 vezes isso, agora só falta 99. Na presciência de Deus, Ele sabe tudo o que vai acontecer, queridos. Você entende isso? Então, Deus estava ali direcionando Abacuque para dizer assim, eu não vou mudar. Essas pessoas não vão se converter, não vão se arrepender. Então eu preciso trazer uma outra circunstância para que, no tempo certo, as coisas vão acontecer. Eles vão ficar cativos. Você sabia que Israel foi dividido em Judá e Israel, 2 tribos apenas, depois do reino de Salomão. E Judá foi levado cativo e voltou. Mas Israel não voltou. Israel se misturou com os chamados samaritanos, enfim. Mas Judá voltou. Por quê? Porque Deus estava trabalhando e ia levantar o leão da tribo de Judá. Então Judá precisava voltar. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Nós precisamos parar de colocar Deus dentro da nossa forma. A gente precisa parar de colocar Deus dentro da nossa forminha de pão e achar que Ele tem que caber ali. Se a gente não entender, para com isso. Se você conseguir colocar Deus numa forma, Ele não é Deus. Entenda. Ele está acima de todas as coisas, Ele está construindo de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. E não importa se a gente não entender, não importa se algumas
algumas pessoas vão se perder pelo caminho. Não importa se algumas dessas orações que nós fizermos não forem respondidas, talvez da maneira como nós gostaríamos. Há algo que nós precisamos entender. Deus está no controle. E o fato dele estar no controle não significa que nós vamos entender o que ele está fazendo. Porque é ele que é Deus. Amém? O nosso papel é orar e crer. Nós não podemos achar que nós temos que entender tudo aquilo que Deus está fazendo. Quando Davi ele peca com Betseba, a Bíblia diz que o seu filho, o bebê, que foi resultado desse adultério, ficou gravemente enfermo, ficou doente. E a Bíblia diz que Davi orou e jejuou por essa criança, mas essa criança morreu. E por incrível que pareça, no momento em que essa criança morreu, as pessoas ficaram com medo de vir dar a notícia para Davi. Disseram assim, poxa, se ele estava chorando, orando e jejuando até agora, a hora que a gente falar que a criança morreu, pronto. E falaram isso para ele. Sabe o que Davi fez? Ele se levanta, toma banho e glorifica o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o papel de Davi era orar. O meu papel e o seu é orar. Mas quando nós conhecemos o Senhor de fato, quando nós sabemos quem Deus é, nós vamos glorificar o seu nome. Aí nós vamos começar a entender por que Jó, depois de perder tudo, perder todos os seus filhos, perder todos os seus bens, ele se prostra e ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Porque ele conhecia a Deus. E quando nós conhecemos a Deus de fato, nós não adoramos a Deus porque Ele faz as coisas do jeito que a gente quer. Porque o sim que nós achamos é quando tudo dá certo. Mas existem algumas coisas que se Deus fizer na sua vida, ao invés de bênção, vai ser maldição. E nós precisamos confiar nessa presciência e nesse amor de Deus. E aí, como eu disse para você, então a primeira parte, Abacuque ora. A segunda parte, Deus responde. Abacuque fica assustado e ele ora de novo. Mas essa nação, Deus, é isso que o Senhor vai fazer, Deus? E Deus responde de novo. Mas nessa segunda resposta de Deus, o Senhor diz algo para Abacuque que está em Abacuque capítulo 2, verso 4, que eu quero ler com você. Abacuque capítulo 2, verso 4. Se você ler aí o capítulo 2, você vai perceber. Deixa eu ver se. Achou aí? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, o que acontece? Mas o justo viverá pela fé. Querido, deixa eu dizer algo para você. Viver pela fé não é ter fé para alcançar milagres apenas. Viver pela fé é você permanecer crendo e se relacionando com o Senhor, mesmo em meio a situações que você não entende. A palavra fé, ela vem de pistes, que significa fidelidade. E nós podemos entender fé como a fidelidade de um casamento. Eu permaneço fiel. Você permanece fiel? Cadê? Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Fala sério. Eu sempre conto isso aqui, vocês dão risada, mas é verdade. Eu falo que no início do meu casamento, eu olhava para o meu marido quando ele estava dormindo e eu falava, ai, Senhor, se ele morrer, eu morro junto. Depois de um tempo, eu falava, morro nada. Aliás, Senhor, brincadeira, gente. E o mesmo deve acontecer com ele, né? Eu brinco com isso. Mas a verdade é que tem dias que você olha para sua esposa e você fala, Deus, se não fosse a minha esposa, se não fosse o meu marido. Aí tem dia que você fala, Senhor, se não fosse esse marido. Senhor, se não fosse essa mulher, eu estava em outro nível. Mas você não deixa de ser fiel. Você não sai, pelo menos não deve ser. Isso é fidelidade. O voto de fidelidade que você faz no altar é o quê? Em qualquer circunstância. E com Deus não é diferente. Ele diz, o meu justo viverá pela fé. Porque o que vai nos manter firmes é você continuar esse relacionamento com Deus, apesar de não enxergar nada no meio das tempestades que você vai estar passando. Viver pela fé não é só crer no milagre que vai vir, mas se ele não acontecer
acontecer como esperamos, vamos continuar vivendo em Deus. Nada vai nos roubar dele, porque nós nem sempre vamos entender o que Deus está fazendo, mas a minha aliança e a minha fidelidade é com a pessoa de Deus. Jesus veio para inaugurar um relacionamento com Deus, não uma vida religiosa de troca, aonde eu faço uma coisa e Ele me dá, e se Ele não me dá eu vou embora. Não, tudo que Deus faz ou permite acontecer na nossa vida, trabalha no nosso caráter, na nossa alma, no nosso espírito, para nos preparar para a gente se encontrar com Ele. É uma aliança eterna, e Ele está dizendo, mas o meu justo viverá pela fé, Abacuque, não importa o que aconteça. E então Ele está dizendo assim, não importa o que aconteça, permaneça firme, confiando naquilo que eu estou fazendo. Muitas pessoas morrem na fé, porque elas não conseguem entender isso. Elas acham que se o céu não disser sim, Deus está contra ela. E não é isso, querido. Deixa eu dizer algo para você. Algumas circunstâncias que o Senhor diz não. Algumas circunstâncias são consequências de algumas ações suas que Deus não vai validar. Entenda isso. Deus nos ama tanto que Ele não nos cria como filhos mimados. Existem coisas que nós vivemos na nossa vida que são consequências. Sabe por que eu oro todas as vezes aqui? Que se houver alguém que tem dificuldade na administração financeira, que o Senhor traga isso. Porque tem gente que acha que Deus está pesando a mão, mas é um péssimo administrador. Tudo que Deus coloca na mão da pessoa, ela administra mal, ela come, vira coxinha. E Coca-Cola. Opa, não pode falar. Porque administra mal. E daí fala o quê? Deus não me abençoa. Querido, Deus não valida coisas erradas. E então, Deus me abençoa, me dá isso. Para quê? Para virar coxinha? Não dou. Você só vai se perder mais ainda. Não dou. Você entende? Então existem algumas coisas que Deus não valida nossas atitudes erradas. E então Deus diz não. E não é só na questão financeira. Existem pessoas que querem ter uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, mas ela não age, ela não busca, ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não pratica aquilo que ela recebe. O meu justo viverá pela fé, e essa fé vai fazer com que ele atravesse as tempestades, aquilo que ele não entende. Então existem coisas que Deus diz não, porque Ele não vai validar uma coisa errada que você está fazendo. Mas outras vezes Deus vai dizer não, porque Ele precisa fortalecer você, para você viver a próxima fase. Deus tem outros níveis para você. Ninguém entendeu, eu vou te dar uma segunda chance. Deus tem outros níveis para você. Só que para você viver outros níveis, você precisa exercitar a sua fé. Se você para na primeira vez que Deus diz não e chora igual o Kiko, né? Deus não me deu, vou embora. Eu já ouvi isso. Eu lembro um rapaz uma vez que ele tinha um problema muito sério com drogas. E ele veio para a igreja, o Senhor estava tratando da vida dele. E ele falou assim, eu vou embora, porque eu estou sendo fiel a Deus, Deus não está fazendo nada para mim. Deus não é o gênio da lâmpada, não é moeda de troca, Ele continua sendo Deus. E Ele vai trabalhar na minha e na sua vida, para que você seja parecido com Jesus. Esta é a prioridade do céu. E se para que eu e você sejamos parecidos com Jesus, Deus tem que dizer não. Ele vai dizer não quantas vezes forem necessárias, porque Deus não está preocupado com aquilo que eu e você vamos ter. Ele está preocupado com aquilo que eu e você vamos ser. Quando Deus vem dizer para Abacuque, não vou fazer desse jeito. Não vou intervir dessa forma. Eu vou trazer um povo, que é o povo que vocês mais temem, vai vir a Babilônia. E então, quando Abacuque fica chocado, Deus fala, o meu justo vai viver pela fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse ano que se passou, nós vivemos muitas coisas que nós não imaginávamos. E talvez não foi só nesse ano. Talvez você já teve tantas experiências negativas nesse sentido. Mas deixa eu dizer algo para você. O meu justo viverá pela fé. E essa fé não é só para crer em milagres. Vão ter dias que nós vamos ter muitos milagres. Deixa eu contar algo para você. Eu já orei. E já num momento de oração eu fui totalmente curada de uma enfermidade. Outras vezes eu não fui curada. Mas a minha fé, ela não muda
em Deus por causa disso. Deus não muda para mim. Por quê? Porque eu não sei, eu creio, eu confio que Deus está no controle daquilo que eu não posso entender. Essa coisa do homem ter que entender, não vai acontecer, meu irmão. Nós não vamos entender sempre. E muitas pessoas, elas vivem isso. E elas morrem na fé, sabe por quê? Porque elas ficam frustradas e elas não têm coragem de fazer a segunda oração de Abacuque. A primeira foi pedir uma intervenção e a segunda foi demonstrar a sua decepção. Quantas vezes nós não temos coragem de abrir o nosso coração para Deus e de sermos honestas como Abacuque e dizer para Deus: Senhor, eu não estou entendendo. Quantas vezes nós não temos coragem de abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu não estou concordando com isso. Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu estou frustrado. Porque a gente acha que tem que viver uma proforma diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deus sabe o que está no seu coração, antes que você venha pensar, antes que você venha verbalizar. Então nós precisamos aprender com Abacuque que tem coisa, a gente não pode jogar sujeira para debaixo do tapete. Todo relacionamento aonde você joga a sujeira para debaixo do tapete vai esfriar, inclusive o seu relacionamento com Deus. O que Deus espera do povo que Ele tem aliança? Ele espera honestidade, Ele espera que você rasgue o seu coração. Vão ter pessoas pelas quais nós vamos orar e nós vamos perder. Vão ter pessoas que vão fazer coisas injustas conosco, que nós não vamos entender. Vão ter situações que você vai passar, que você queria provar que você estava certo, e talvez você não vai ter a chance de provar. E então a gente começa a alimentar no nosso coração: Deus, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada, olha o que estão fazendo, olha que injustiça. Deus, essa resposta... Querido, abre o seu coração. Tira a sujeira de debaixo do tapete, porque o Senhor te conhece. E se você não quer que a sua fé morra, eu vou te contar um segredo. Seja honesto com o que você sente diante do Senhor. Ser honesto não significa dar ordem. Tem gente que fala: eu estou bravo com o Senhor. Não entendeu nada, não é isso. Mas é você ser honesto: Senhor, eu estou decepcionado com essa situação. Eu não estou entendendo, eu esperava que o Senhor fizesse outra coisa. Eu esperava que o Senhor respondesse de outra forma. Eu queria passar naquela faculdade. Eu queria aquele emprego. Eu queria aquela pessoa para eu casar. Eu sempre conto aqui que eu gostava muito de um rapaz em Cuiabá. E a gente namorava. Estava tudo certo, que a gente ia ficar noivo, que a gente ia casar. Mas o céu disse não. Se o pastor Marcos estivesse aqui, ele ia dar glória a Deus. Ele sempre faz isso. Gente, pensa numa pessoa que sofreu. Eu mesma. Eu chorava, mas eu entendia que não era da vontade de Deus. Agora, naquele momento, aquilo para mim, aquele não de Deus, era totalmente inimaginável. Ambos eram do ministério. Nós tínhamos muitas características em comum, muito. Mas eu não sabia o que Deus iria fazer. Mas eu cria que Deus estava no controle. E chorando, geme e chora, sabe, geme e chora? Tá bom, Senhor, não estou entendendo nada, mas está tudo bem. Vão ter momentos assim. Você precisa abrir o seu coração para Deus. Senhor, por quê? Eu não estou entendendo. E é quando você abre o seu coração para Deus, com verdade, que vem a segunda resposta do céu. E vai te dizer: o meu justo viverá pela fé. Eu não preciso da sua fé só para você viver milagres. Eu não preciso da sua fé só para você conquistar coisas. Eu preciso da sua fé para que você continue crendo que eu estou no controle. Eu preciso da sua fé em mim. Eu sou Deus. Sabe, queridos, quando a gente olha agora de novo para a segunda reação de Abacuque, sabe o que acontece? Abacuque entende aqui que essa fé que Deus está falando é lealdade, é firme confiança em Deus e perseverança
para seguir o seu caminho, independente do que as pessoas ao seu redor estão fazendo. E é por isso que Paulo, em Romanos 1,17, cita a mesma frase. Você pode projetar para mim, Bru, por gentileza? Romanos 1,17. Você pode marcar ela aí na sua Bíblia. A justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do início ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, precisamos de fé para a salvação? Sim, mas não só. Precisamos de fé para milagre? Sim, mas não só. É de fé em fé. É para continuarmos confiando que Deus está no controle. Quando tudo ao nosso redor nos fizer duvidar da existência de um Pai amoroso, nós vamos continuar crendo. E o nome disso é fé. E é aí que Abacuque fala esse texto tão conhecido que nós lemos no início, que eu queria que você abrisse de novo. Eu quero encerrar com ele. Abacuque capítulo 3, do versículo 16. Eu quero ler o 16 primeiro, porque é para você entender como ele recebeu tudo isso. Ele disse, assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Olha isso, gente. Ele não deixou de ficar preocupado, de ficar assustado, mas ele diz assim, eu vou aguardar o que Deus tem para fazer. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os da corça ou do servo, me faz caminhar por lugares altos. Eu vou louvar o Senhor, porque a minha confiança está nele. Não importa o que aconteça, não importa se faltar alimento, é isso que ele está dizendo aqui. Sabe que um dia eu estava ouvindo um testemunho de um missionário que foi para, eu não lembro se ele foi para Angola ou para a África, e ele estava contando que uma família viajava quase 5 horas para chegar no culto, com seus filhos pequenos, e o culto lá demora quase 5 horas. E ele falou que não via pressa das pessoas irem embora, e depois eles foram almoçar. E quando eles foram almoçar, eles tinham um frango para dividir para um monte de gente. E aquilo já era algo complicado. Só que depois que eles almoçaram, que eles jogaram as coisas, os ossos no lixo, eles começaram a ouvir um barulho e eles foram ver. E algumas daquelas famílias que estavam, depois de 5 horas viajando, depois de 5 horas adorando a Deus, estavam pegando aqueles ossos para dividir o alimento com seus filhos. E sabe qual era a postura do coração dessas pessoas? Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando a sua confiança está no Senhor, querido, não importa o que aconteça, o meu justo viverá pela fé. Eu e você não podemos depender de um cartão de crédito. Eu e você não podemos depender de uma circunstância positiva ou negativa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Quando você entender isso, nada rouba a sua alegria. Quando você entender isso, pode estar chovendo, você está feliz. Vai estar sol, você está feliz. Só tem você para trabalhar numa coisa, você está feliz. Sabe por quê? Porque a sua alegria e a minha alegria não estão nas circunstâncias. A nossa fidelidade não depende das pessoas. A nossa fidelidade é nele. O meu justo viverá pela fé. E se o céu disser não, todavia eu me alegrarei. O meu justo viverá pela fé. E eu não sei você. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho onde tudo vai dar certo. Talvez algumas coisas, você vai ouvir alguns nãos de Deus.
Mas não desista. Não pare de crer. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver apenas com o que os nossos olhos podem ver. Tem a ver com a eternidade. De eternidade a eternidade.